No mundo das plantas, existem árvores que não simplesmente crescem. Elas existem como seres que ultrapassam todas as expectativas humanas. Algumas vivem por milhares de anos. Outras assumem formas retorcidas, como se o tempo as tivesse dobrado. Há árvores que permanecem sozinhas no meio do deserto e até florestas que, na verdade, são um único organismo. Cada espécie carrega uma história de adaptação, resistência e do poder silencioso da natureza. Se você achou essa jornada fascinante, deixe um comentário, uma curtida e inscreva-se no canal para continuar explorando os mistérios que a natureza ainda guarda. Número 10. Dracaena cinnabari, a árvore do sangue de dragão de Socotra. Na ilha isolada de Socotra, no meio do Oceano Índico, existe uma árvore que parece ter saído de outro planeta. A Dracaena cinnabari não cresce de maneira convencional. Seu tronco sobe reto como uma coluna viva e no topo se abre em uma copa densa e perfeitamente arredondada, como um enorme guarda-chuva invertido. Vista de longe, a paisagem parece um exército de estruturas biológicas que não pertencem à Terra. O que a torna ainda mais enigmática é o seu sangue. Quando ferida, ela libera uma resina vermelho escura, conhecida há milênios como sangue de dragão, usada em lendas, rituais e na medicina antiga. Mas sua forma incomum não é apenas estética. A copa espessa ajuda a reter umidade e criar sombra em um ambiente extremamente árido. Alguns exemplares vivem há séculos, talvez ainda mais. Imóveis, antigas e pacientes parecem observar o mundo em constante mudança abaixo delas. Número 9. Adansonia grandidieri, o gigante, que cresce ao contrário. Nas planícies secas de Madagascar, o baobá surge como um paradoxo vivo. Seu tronco colossal parece inflado por dentro, enquanto os galhos finos que se estendem para o céu lembram raízes ressecadas. Não por acaso, lendas locais dizem que os deuses o plantaram de cabeça para baixo. Alguns exemplares ultrapassam 30 metros de circunferência e podem viver mais de 2.000 anos. Mas o baobá não é apenas grande, é um reservatório de vida. Dentro do tronco, pode armazenar dezenas de milhares de litros de água, permitindo sobreviver a anos de seca. Durante a estação seca, parece morto sem folhas, silencioso, rígido. Porém, quando as condições mudam, enormes flores brancas desabrocham à noite, breves e delicadas. Entre sua aparência bruta e sua capacidade de sustentar ecossistemas inteiros, o baobá desafia não apenas a estética, mas a própria noção de tempo. Número 8. Pterocarpus angolensis, a árvore que chora sangue. Algumas árvores impressionam pelo tamanho ou longevidade. A Pterocarpus angolensis inquieta por outro motivo. Ela parece sangrar. Quando o tronco é cortado ou ferido, uma resina espessa e vermelho escura escorre lentamente, semelhante a sangue fresco. A imagem é tão impactante que, por séculos, povos locais acreditaram tratar-se de um ser entre planta e espírito. Mas essa reação tem função prática. A resina foi usada como corante, medicamento e em rituais tradicionais. Nas savanas abertas, seus troncos altos permanecem como sentinelas silenciosas. Quando feridas, as marcas vermelhas persistem por dias, criando a sensação de que a própria floresta foi atingida. Ela não se move nem emite som. Ainda assim, sua resposta ao corte toca um instinto profundo, a linha tênue entre vida e matéria inerte. Número 7. Metrosideros excelsa, a árvore dos tentáculos vivos. Ao longo dos penhascos costeiros da Nova Zelândia, o antigo Pohutukawa não cresce como uma árvore isolada. Ele se espalha, avança e se multiplica em direções imprevisíveis. De seus galhos grossos, raízes aéreas descem lentamente. Quando tocam o solo, transformam-se em novos troncos,
que por sua vez geram mais galhos e raízes. Ao longo dos séculos, essa expansão cria um labirinto vivo de madeira, onde já não existe limite entre uma única árvore e uma floresta inteira. Estar sob sua copa é como entrar em um único organismo. A luz se fragmenta, o espaço se fecha, o céu desaparece. Alguns exemplares existem há mais de 1000 anos, morrendo em partes enquanto continuam a crescer. Para o povo maori, não é apenas uma árvore, é um portal espiritual. E quando o vento atravessa suas raízes suspensas, o som profundo ecoa como se o próprio espaço estivesse respirando. Número 6. Welwitschia mirabilis, a planta de pedra viva. No deserto ancestral da Namíbia, onde a vida quase não existe, a Welwitschia mirabilis permanece rente ao solo como um ser esquecido. Ela não possui copa, nem galhos, nem cresce em altura. Durante toda a vida, produz apenas 2 folhas, que continuam se alongando por milhares de anos. O vento e a areia as rasgam em tiras retorcidas, formando uma massa vegetal que parece uma ruína orgânica. Alguns indivíduos têm mais de 2000 anos. Seu tronco é baixo, espesso e duro como pedra, firmemente preso ao chão. Não depende da chuva, mas da umidade trazida pela neblina costeira, o mínimo necessário para sobreviver. A Welwitschia não evoluiu para ser bela, ela existe para não morrer, sem simetria, sem suavidade, apenas resistência absoluta. No vazio do deserto, encontrar um exemplar ancestral é como estar diante de um sobrevivente de outra era da Terra. Número 5. Socratea exorrhiza, a árvore que anda da Amazônia. Na floresta amazônica, a Socratea exorrhiza parece estar prestes a dar um passo. Seu tronco é elevado acima do solo por um conjunto de raízes longas e arqueadas, formando estruturas que lembram pernas finas, sustentando o corpo. Segundo relatos de povos indígenas, ao longo dos anos, a árvore pode abandonar raízes antigas e desenvolver novas na direção onde há mais luz, deslocando lentamente sua posição. Embora esse movimento seja difícil de observar diretamente, sua aparência já é suficiente para causar inquietação. Caminhar entre elas é como atravessar seres congelados no meio de um gesto. As raízes altas projetam sombras longas, fazendo o tronco parecer separado da terra. Em solos instáveis ou áreas alagadas, essa estrutura é uma estratégia de sobrevivência. Ainda assim, aos olhos humanos, ela desafia uma crença básica: árvores deveriam permanecer imóveis. Ao amanhecer, quando a luz atravessa a mata, tudo parece à espera de um movimento lento demais para ser visto. Número 4. Pontes vivas de Meghalaya, a floresta que constrói. Nas montanhas úmidas de Meghalaya, na Índia, existem árvores que não apenas crescem, elas são guiadas para se tornar arquitetura viva. O povo Khasi, ao longo de gerações, moldou as raízes aéreas da seringueira da Índia em pontes naturais que atravessam rios e desfiladeiros. O mais impressionante é que essas pontes nunca estão realmente prontas. Elas continuam vivas, engrossando e se fortalecendo com o tempo. A cada estação de monções, a cada década que passa, tornam-se mais resistentes em vez de se deteriorarem. Algumas existem há mais de 200 anos e suportam enchentes que destruiriam concreto ou aço nas mesmas condições. Caminhar sobre elas é estranho. Não é atravessar uma construção, mas um organismo em crescimento. Aqui, a fronteira entre natureza e engenharia desaparece. A floresta não apenas existe, ela coopera, adapta-se e constrói junto com o ser humano. Número 3. Pinus contorta, o pinheiro moldado pelo vento. Nas regiões montanhosas e ventosas da América do Norte, a Pinus contorta raramente cresce reta. Seu tronco se torce, dobra-se e se curva em direções aparentemente ilógicas.
como se forças invisíveis o tivessem moldado ao longo dos séculos. O vento não apenas passa por essas árvores, ele as esculpe. Cada inverno rigoroso, cada tempestade e cada ano de condições adversas deixam marcas na madeira. O resultado são troncos retorcidos como cordas gigantes, formas que refletem resistência mais do que crescimento. Não há dois exemplares iguais. Cada árvore é um registro físico do ambiente que conseguiu sobreviver. De longe, a floresta inteira parece inclinar-se na mesma direção, como se estivesse presa em um movimento lento. Elas não seguem um plano ideal, adaptam-se. E é dessa adaptação que nasce sua beleza estranha e tensa. Número 2. Taxodium distichum, a árvore que respira. Nos pântanos do sul dos Estados Unidos, a Taxodium distichum não apenas vive na água, ela desenvolve estruturas para respirar. Ao redor da base do tronco, centenas de joelhos de madeira emergem da superfície, variando em altura como pequenas sentinelas buscando ar. Essas estruturas, chamadas pneumatóforos, permitem que as raízes realizem trocas gasosas em ambientes alagados. Mas a paisagem transmite algo além da biologia. Na névoa da manhã, as colunas escuras surgem da água imóvel, refletidas de forma distorcida, criando um cenário ao mesmo tempo ancestral e surreal. O pântano inteiro parece um organismo gigante respirando lentamente. Muitos exemplares vivem há mais de 1000 anos. Troncos largos, casca espessa, resistência a enchentes, secas e incêndios. Não é apenas uma árvore aquática. É uma forma de vida projetada para existir na fronteira entre terra, água e tempo. Número 1. Juniperus monosperma, a árvore torcida pelo vento. Nas regiões áridas do sudoeste da América do Norte, onde o solo é duro como pedra e o vento sopra quase sem cessar, a Juniperus monosperma não simplesmente cresce, ela é moldada. Seu tronco se enrosca firmemente, formando espirais rígidas como músculos petrificados. Não há linhas retas, nem simetria. Cada parte carrega a marca da pressão acumulada ao longo de séculos. O vento constante, as temperaturas extremas e o solo pobre impõem um crescimento extremamente lento. Essa lentidão torna a madeira densa, resistente e quase imune à decomposição. Muitos indivíduos ultrapassam 800 anos, sobrevivendo onde poucas outras árvores conseguem. Observá-los é como ver o tempo solidificado em matéria. Nada de suavidade ou elegância, apenas tensão prolongada preservada nas fibras da madeira. Essa não é a forma do crescimento, é a forma da existência. Ao contemplar essas árvores, dos troncos retorcidos pelo vento às copas que ocultam o céu, dos sobreviventes do deserto às florestas que constroem pontes vivas, percebemos algo simples. Media. Living root bridges in lush forest. Tranquil forest at dusk. People admiring ancient trees. Slow motion sunlight filtering through calm woods. Close-up of tree rings and wood grain. Time-lapse of day turning into night in forest. Serene, resilient natural landscapes. A natureza não precisa ser barulhenta para ser grandiosa. Ela persiste em silêncio, mais paciente do que qualquer civilização. Essas árvores não competem com o tempo. Permitem que ele passe através delas, gravando histórias invisíveis na madeira. Talvez, em um mundo que vive apressado, elas nos recordem que a verdadeira força não está na velocidade, mas na permanência. Se você acha que precisa olhar para o céu estrelado para encontrar maravilhas, talvez você tenha esquecido de uma coisa. Nossa Terra também é um microcosmo. Em florestas profundas, no meio de desertos escaldantes ou em pântanos nebulosos, existem árvores que parecem ter saído de outro planeta, raízes que respiram debaixo d'água, troncos que armazenam oceanos inteiros,
copas que parecem cogumelos pré-históricos gigantes. Hoje, vamos explorar as 10 árvores mais estranhas do mundo. Seres vivos que podem mudar completamente a sua visão da natureza. Se você ama os mistérios da Terra, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar nos comentários de onde você está assistindo. Número 1. O bordo japonês antigo. No meio de um tranquilo jardim zen em Nara, o bordo antigo surge como uma chama vermelho-carmesim brilhando em um mar de musgo verde. A cada outono, sua folhagem explode em tons vibrantes de vermelho-carmesim, tão intensos que parecem ter sido esculpidos em rubis. A luz do sol atravessa as folhas, tingindo o chão com uma mistura de dourado e escarlate. Por mais de 400 anos, seu tronco se curvou suavemente, como o fluxo do tempo transformado em madeira, carregando as marcas de gerações de artesãos que o cuidaram e moldaram. Sem crescer arrogantemente alto, a árvore se desenvolve baixa e larga, simbolizando harmonia e equilíbrio na filosofia japonesa. Contemplá-la não é apenas apreciar a beleza, mas uma jornada de reflexão sobre paciência, humildade e a arte de viver devagar, folha por folha. Número 2. Figueira de Bengala. A floresta de uma alma. À primeira vista, você pode pensar que está diante de uma floresta encantada inteira. Mas, na verdade, é apenas uma única árvore. A figueira de Bengala estende sua copa como um reino verde, soltando milhares de raízes aéreas. Essas raízes tocam o solo, transformam-se em novos troncos e continuam a sustentar a enorme copa acima. Ao longo dos séculos, ela se expande continuamente, transformando-se em uma comunidade viva, em vez de um indivíduo solitário. Na Índia, a figueira de Bengala é um símbolo de longevidade e sacralidade. Sob sua sombra, as pessoas oram, meditam e buscam iluminação. Ela não apenas proporciona sombra, mas também cria um espaço de conexão entre o homem e a natureza, entre o presente e o eterno. A figueira de Bengala nos ensina que a verdadeira força não está na solidão, mas na capacidade de conectar e se espalhar. Número 3. Tamareira, a rainha do deserto. No meio do escaldante oceano de areia, onde a vida parece impossível, a tamareira surge como um milagre. Seu tronco é esguio, mas incrivelmente resistente, com raízes profundas, que buscam as águas subterrâneas escondidas sob o solo árido. No alto, suas folhas verdes e emplumadas balançam ao vento quente, protegendo os cachos de tâmaras maduras de cor âmbar. Por mais de 5.000 anos, a tamareira tem alimentado as civilizações do Oriente Médio e do norte da África, tornando-se um símbolo de vida no deserto. Os árabes a chamam de árvore da vida, porque cada parte dela, do fruto, às folhas e ao tronco, tem um valor essencial. Ela representa generosidade e resiliência, lembrando-nos de que, mesmo nas condições mais adversas, a natureza pode produzir abundância e doçura. Número 4. Eucalipto arco-íris. A pintura viva da floresta tropical. Nas florestas úmidas da Indonésia e das Filipinas, um tronco de árvore vibrante como a paleta de um pintor gigante se revela. É o eucalipto arco-íris, uma árvore cuja casca exibe tons de verde, laranja, roxo, amarelo e vermelho. Essas cores não são pintadas, mas o resultado de um processo natural onde a casca antiga se desprende, revelando novas camadas que oxidam gradualmente com o tempo. Cada tronco é uma pintura em constante mudança, como se a natureza estivesse assinando sua obra de arte. Este é o único tipo de eucalipto que cresce naturalmente em florestas tropicais. Sua transformação de cores é a prova de que a beleza pode nascer da mudança. O eucalipto arco-íris nos lembra que amadurecer não é perder a cor, mas descobrir novas tonalidades de nós mesmos. Número 5. A Suma Uma, a coluna do universo.
Elevando-se a 70 metros, a Suma-Uma surge como uma coluna que sustenta o céu da floresta tropical. Seu tronco imponente é cercado por raízes gigantes que se projetam como muralhas antigas. Quando jovem, ela carrega espinhos afiados para se proteger de todos os perigos. Mas o mais maravilhoso são seus frutos, que contêm fibras brancas e macias de capoque, flutuando como neve em meio ao calor tropical. Essa fibra ultraleve e impermeável já foi usada para fazer coletes salva-vidas. Para os maias, a Suma-Uma é a árvore do universo, com raízes que alcançam o submundo e galhos que se estendem até o céu. Não é apenas uma árvore, mas um eixo que conecta os reinos. A Suma-Uma simboliza força, proteção e a conexão sagrada entre os seres humanos e o cosmos. Ao entrar neste jardim coberto de glicínias antigas, você se sente como se estivesse em um sonho lilás. Cada cacho de flores longas pende como uma cascata suave, exalando uma doçura perfumada no ar. Embora seja tecnicamente uma trepadeira, ao longo de centenas de anos de cuidado e poda, ela se transformou em uma árvore gigante, com sua copa floral cobrindo milhares de metros quadrados. Seus galhos antigos e pesados de flores precisam ser sustentados por estruturas de madeira e metal, como se os humanos se curvassem diante da beleza da natureza. Na cultura oriental, a glicínia simboliza longevidade, lealdade e paciência. Ela conta uma história de tempo nutrida por amor e perseverança. Cada estação de floração é um lembrete de que a maior beleza muitas vezes vem do cuidado silencioso e duradouro. Na Ilha Jones, Carolina do Sul, existe um ser vivo que não apenas brota do chão, mas parece estender os braços para abraçar todo o espaço. O carvalho-anjo é um carvalho centenário, com mais de 500 anos, cujos galhos se estendem por até 57 metros, curvando-se, tocando o chão e depois se erguendo novamente, como as lentas respirações do tempo. Sua copa tem mais de 1.600 metros quadrados, o suficiente para abrigar milhares de pessoas sob sua sombra profunda e verde. A luz do sol que atravessa as camadas de folhas cria um arco luminoso, como em uma catedral natural. Ele sobreviveu a tempestades, inundações e à expansão humana, permanecendo lá como um ancião silencioso. Sob a sombra desta árvore, as pessoas não falam alto, pois o ambiente naturalmente acalma o coração. Ela nos lembra que a maior força não é se elevar, mas saber se estender para proteger. Imagine um tronco de árvore velho e escuro, e então, de repente, ele irrompe em milhares de flores rosa-púrpura que brotam diretamente daquela madeira antiga. Sem galhos jovens, sem hastes de suporte, as flores brotam diretamente do tronco, como um coração que brilha através das camadas do tempo. Este é o fenômeno da caulifloria e a Cercis siliquastrum, a árvore de Judas, é um dos exemplos mais belos. Originária do Mediterrâneo, esta árvore é resistente a solos áridos e climas severos. Suas flores não são apenas vibrantes, mas também comestíveis, com um sabor levemente ácido e delicado. Segundo a lenda, após a traição de Judas a Jesus, a árvore mudou suas flores de brancas para rosa de vergonha. Seja lenda ou não, a árvore de Judas carrega uma mensagem poderosa. Das cicatrizes mais profundas, a vida ainda pode florescer vibrantemente. No meio das secas savanas africanas, o baobá surge como uma escultura pré-histórica. Seu tronco inchado, como um reservatório gigante, pode armazenar até 120 mil litros de água, uma fonte preciosa de vida durante as estações de seca rigorosa. Seus galhos curtos e nus se estendem para o céu como raízes invertidas, levando as pessoas a acreditar que os deuses o plantaram de cabeça para baixo. Alguns indivíduos vivem por mais de 2.000 anos, servindo como abrigo, armazém e até mesmo um local de encontro sagrado para comunidades inteiras. O baobá
É chamado de árvore da vida, não apenas por fornecer água, frutas e sombra, mas também por ser o centro espiritual de muitas aldeias. Ele é um símbolo de resiliência e generosidade, um gigante paciente que testemunha o tempo passar e ainda permanece firme. Nos pântanos silenciosos do sul dos Estados Unidos, o cipreste calvo emerge da água escura como a cena de um antigo e misterioso conto. Rodeado por centenas de joelhos de madeira que se elevam da água, raízes respiratórias especiais que ajudam a árvore a obter oxigênio em ambientes alagados, a névoa pairando, a água calma e os troncos cobertos de musgo criam uma atmosfera surreal. A madeira do cipreste calvo é rica em óleos naturais, tornando-a quase completamente resistente à podridão, o que lhe permite sobreviver por milênios. Ela não luta contra o ambiente hostil, mas se adapta e vive em harmonia com ele. O cipreste calvo nos ensina que, às vezes, para sobreviver, não precisamos mudar o mundo ao nosso redor, mas precisamos aprender a respirar no nosso próprio ritmo, dadas as nossas circunstâncias. Nossa jornada chega ao fim, mas a magia da natureza nunca cessa. Desde gigantes que vivem por milênios, até troncos que carregam a lendária seiva vermelha, cada espécie nos lembra que a Terra ainda está cheia de mistérios esperando para serem descobertos. Em meio à correria da vida, reserve um momento para olhar para as árvores ao seu redor. Quem sabe você não percebe que está diante de algo extraordinário. Obrigado por nos acompanhar. Se você gostou desta exploração, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar seus pensamentos. Até a próxima jornada. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta das árvores mais estranhas do planeta. Seres vivos que parecem ter saído de outro mundo. Desde a árvore sangue de dragão em terras áridas, as gigantescas sequoias que podem viver por milhares de anos, até a velvetia que desafia os desertos mais severos, e até palmeiras que parecem se mover. Cada espécie é uma prova do incrível poder de adaptação da natureza, onde a realidade às vezes é ainda mais fascinante do que a ficção científica. Se você gosta dos mistérios do mundo natural, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal para não perder as próximas descobertas incríveis. Volemia nobilis, a árvore pré-histórica escondida. Volemia nobilis, conhecida como pinheiro de Volemi, é uma das descobertas botânicas mais surpreendentes do século XX. A espécie foi encontrada em 1994 em um cânion remoto do Parque Nacional Volemi, na Austrália, depois de ter sido considerada extinta há milhões de anos. Com uma casca escura de textura semelhante a bolhas e folhas em forma de agulha, dispostas de maneira incomum, a volemia tem uma aparência curiosa, lembrando uma planta da era pré-histórica. A árvore pode atingir até 40 metros de altura, com tronco reto e casca espessa que funciona como uma armadura natural, protegendo contra incêndios florestais e variações extremas de temperatura. As folhas são densas, estreitas e crescem em pares opostos, formando uma estrutura ao mesmo tempo antiga e única. A volemia é monóica, produzindo cones masculinos e femininos na mesma planta, o que favorece a reprodução em ambientes isolados. Com crescimento lento e grande resistência, essa espécie permaneceu praticamente inalterada desde a época dos dinossauros. Atualmente, existem pouquíssimos indivíduos na natureza, tornando sua conservação essencial, não apenas para proteger uma espécie rara, mas também um fragmento vivo da história da Terra. Ginkgo biloba, o fóssil vivo do mundo vegetal. Ginkgo biloba é uma das árvores mais antigas ainda existentes no planeta, com uma história evolutiva de mais de 200 milhões de anos. Surgida na era dos dinossauros e praticamente sem mudanças em sua forma ao longo do tempo, é conhecida como um fóssil vivo. Suas folhas em forma de leque, com duas lóbulas, e a ramificação característica dão ao ginkgo uma aparência clássica e distinta em comparação com a maioria das árvores modernas.
A árvore pode atingir entre 20 e 35 metros de altura, com tronco reto, casca cinza clara que se torna fissurada com o tempo. No outono, toda a copa adquire uma coloração amarelo-dourada intensa, criando uma paisagem impressionante. O ginkgo é dioico. Árvores masculinas produzem estruturas de pólen, enquanto as femininas formam sementes com uma camada externa carnosa. O que torna o ginkgo realmente especial é sua extraordinária resistência. Alguns indivíduos vivem mais de 1000 anos e suportam bem poluição, pragas e condições urbanas severas. Algumas árvores até sobreviveram à explosão atômica em Hiroshima. Hoje, o ginkgo é valorizado tanto pelo paisagismo quanto pelo uso medicinal, simbolizando resistência e longevidade. Araucaria araucana, também chamada de pinheiro do Chile ou monkey puzzle, é uma das árvores mais antigas e de aparência mais singular do mundo. Com estrutura simétrica em forma de pirâmide e ramos dispostos em camadas regulares, ela lembra as florestas da era pré-histórica. Originária das regiões montanhosas dos Andes, no Chile e na Argentina, essa espécie está adaptada a climas frios, ventos fortes e solos pobres em nutrientes. A árvore pode alcançar entre 40 e 50 metros de altura, com tronco reto e casca grossa e rugosa, que ajuda a resistir ao fogo e às variações de temperatura. Suas folhas são rígidas, pontiagudas e densas, reduzindo a perda de água, uma característica essencial para sobreviver em ambientes severos. Os cones femininos produzem sementes comestíveis, que já foram uma importante fonte de alimento para o povo indígena Mapuche. A araucaria pode viver mais de 1000 anos, graças ao crescimento lento, à madeira densa e à resistência a pragas. Além de sua importância ecológica nas florestas andinas, a espécie também serve como um registro vivo das mudanças climáticas da região ao longo de milênios. Hevea brasiliensis, conhecida como seringueira, é famosa mundialmente por produzir látex, matéria-prima essencial para diversas indústrias modernas. No entanto, em seu ambiente natural na floresta amazônica, essa árvore também está associada a um fenômeno raro e quase surreal: madeira que brilha no escuro. Quando a árvore morre ou sofre danos, sua madeira pode ser colonizada por fungos bioluminescentes, especialmente do gênero Mycena. Esses organismos produzem luz por meio de uma reação química entre luciferina e luciferase na presença de oxigênio. O resultado é um brilho verde suave e fantasmagórico, visível na escuridão total da floresta. Exploradores do passado chamavam esse fenômeno de fogo fátuo ou fogo das fadas, devido ao seu aspecto misterioso. A luz emitida praticamente não gera calor, sendo considerada luz fria, o que indica alta eficiência biológica. Nas condições úmidas e ricas em matéria orgânica da Amazônia, o ambiente torna-se ideal para que esse espetáculo natural aconteça. Eucaliptus deglupta, conhecido como eucalipto arco-íris, é uma das árvores de aparência mais impressionante e incomum do mundo. À primeira vista, muitas pessoas acreditam que seu tronco foi pintado, devido às faixas de cores vibrantes em tons de verde, azul, roxo, laranja, vermelho e marrom. No entanto, esse efeito é totalmente natural. O fenômeno ocorre por causa da renovação contínua da casca. Quando a camada externa se desprende, revela uma superfície interna verde-viva rica em clorofila. Com o tempo, a exposição ao ar e à luz provoca oxidação, fazendo com que as cores mudem gradualmente para azul, roxo, vermelho e marrom. Cada faixa representa um estágio diferente do envelhecimento da casca, criando uma obra de arte viva em constante transformação. Originária das regiões tropicais do Sudeste Asiático e da Oceania, essa árvore pode ultrapassar 60 metros de altura e apresenta crescimento rápido. A troca frequente de casca também ajuda a eliminar parasitas, fungos e insetos. Além de sua beleza única, o Eucaliptus deglupta é amplamente cultivado para a produção de madeira e papel, combinando valor estético e econômico. Se os seres humanos medem a vida em décadas,
Essas duas espécies de árvores medem sua existência em milênios. Pinus longaeva, um antigo pinheiro das montanhas do oeste dos Estados Unidos, pode viver mais de 4.800 anos. Isso significa que alguns indivíduos ainda existentes hoje já estavam enraizados quando as primeiras pirâmides do Egito foram construídas. Vivendo em ambientes frios, secos, com solos pobres e ventos fortes, essa espécie cresce extremamente devagar. Paradoxalmente, essas condições severas se tornam uma vantagem, reduzindo pragas e competição e permitindo a formação de uma madeira densa e rica em resina, que oferece proteção natural. Em alguns casos, apenas uma pequena parte do tecido vivo é suficiente para manter toda a árvore viva. Já Sequoia dendron giganteum impressiona por seu tamanho colossal. Com mais de 80 metros de altura e podendo viver por mais de 3.000 anos, as sequoias gigantes funcionam como arquivos vivos da história climática da Terra. Sua idade é determinada pelos anéis de crescimento, cada um refletindo as condições ambientais de um determinado ano. Sem crescer rapidamente ou gastar energia em expansão constante, essas árvores sobrevivem graças a uma estratégia de resistência e acumulação de força ao longo de milhares de anos, testemunhas silenciosas do tempo. No deserto da Namíbia, um dos mais antigos do planeta, com mais de 50 milhões de anos, vive uma planta que parece pertencer a outro mundo, Welwitschia mirabilis. Sem copa e sem ramos, essa espécie possui apenas 2 folhas durante toda a sua vida. Elas crescem continuamente a partir da base e nunca caem. Ao longo de centenas de anos, os ventos do deserto as rasgam em longas tiras que se enrolam sobre o solo, criando uma forma que lembra mais uma criatura pré-histórica do que uma planta. Em um ambiente extremo, com altas temperaturas, chuvas raras e solos pobres, a Welwitschia pode viver mais de 1000 anos. Seu segredo de sobrevivência está na capacidade de absorver a umidade da neblina costeira trazida pelo Oceano Atlântico. As folhas largas capturam as minúsculas gotas de água presentes no ar e as conduzem até o profundo sistema radicular. Pertencente ao grupo Gnetophyta e sendo a única espécie do seu gênero, Welwitschia mirabilis, representa uma linhagem evolutiva única. Em vez de competir em florestas densas, ela sobrevive por meio de uma adaptação quase perfeita às condições severas do deserto, um lugar onde a vida é extremamente rara. Nas florestas tropicais úmidas da América Central e do Sul, Socratea exorrhiza chama a atenção por sua aparência de estar apoiada sobre várias pernas. Seu tronco não cresce diretamente do solo, mas é sustentado por longas raízes escora, que se estendem ao redor como suportes. Essa estrutura cria a forte impressão de que a árvore pode se mover, dando origem à história da chamada palmeira que anda. Na realidade, estudos mostram que a árvore não se desloca de forma significativa. As raízes escora são uma adaptação ao solo florestal macio, úmido e instável. Elas distribuem o peso do tronco, aumentam a fixação, melhoram a drenagem e reduzem o risco de queda durante ventos fortes ou processos de erosão. Na Amazônia, onde a competição por luz é intensa, a capacidade de desenvolver novas raízes em direções mais favoráveis pode ajudar a planta a ajustar sua inclinação ao longo do crescimento. Esse processo cria a impressão de um reajuste contínuo. Sua forma semelhante a pernas também ativa a percepção humana de movimento, tornando essa espécie um dos exemplos mais interessantes de como a natureza pode criar ilusões visuais surpreendentes. Na percepção humana, o fogo costuma estar associado à destruição. No entanto, no ecossistema da Sierra Nevada, na Califórnia, o fogo é essencial para a sobrevivência de Sequoia dendron giganteum, a sequoia gigante. Essas árvores, que podem ultrapassar 80 metros de altura e viver mais de 3.000 anos, já resistiram a inúmeros incêndios naturais e, paradoxalmente, dependem deles para se reproduzir.
Incêndios naturais de intensidade moderada removem a vegetação rasteira e os arbustos que competem por recursos, além de enriquecer o solo com nutrientes provenientes das cinzas. Mais importante ainda, o calor ajuda a secar e abrir os cones da sequoia, que podem permanecer fechados por muitos anos. Quando se abrem, liberam centenas de pequenas sementes exatamente no momento em que a competição é mínima. A sobrevivência dessa espécie é possível graças à sua casca extremamente espessa, que pode ultrapassar 60 centímetros, rica em taninos e com baixo teor de resina inflamável. Essa camada funciona como um isolante natural, protegendo os tecidos vivos do calor intenso. Em vez de resistir aos desastres naturais, a sequoia gigante evoluiu para viver em harmonia com o fogo, transformando uma força destrutiva em uma oportunidade de renovação. A natureza sempre guarda histórias que vão muito além da imaginação humana. Desde árvores que vivem por milhares de anos e sobrevivem em ambientes extremos, até formas tão incomuns que parecem pertencer a outro planeta, tudo isso revela a incrível resistência e a extraordinária capacidade de adaptação da vida. Cada espécie não é apenas um organismo vivo, mas também um testemunho silencioso do tempo e da história da Terra. Se você achou essa jornada interessante, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar um comentário e se inscrever no canal para continuar explorando as maravilhas do mundo natural. Em meio à correria da vida moderna, os jardins mais bonitos do mundo são como um botão de pause perfeito para desacelerar, respirar fundo e aproveitar a natureza. Neste vídeo, vamos explorar os 15 jardins mais lindos do planeta, onde a exuberância das flores, a arquitetura elegante e histórias inspiradoras se encontram. Cada jardim é um universo à parte. Alguns são românticos, outros serenos, e há aqueles que te deixam de queixo caído pela criatividade. Se você ama a natureza, adora viajar e é apaixonado por beleza, não se esqueça de curtir, comentar o que achou e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras. Em primeiro lugar, Bodnant Garden. Localizado graciosamente em uma encosta com vista para um vale verdejante e as majestosas montanhas de Snowdonia, Bodnant Garden é como uma pintura de paisagem que muda de cor a cada estação. O jardim é dividido em partes superior e inferior, conectadas por degraus, longas avenidas e escadarias decoradas com requinte, fazendo com que cada passo pareça uma surpresa. Aqui, abrigam-se plantas raras, rododendros, magnólias e uma infinidade de arbustos de todas as partes do mundo, criando uma sinfonia de cores vibrante. A estrela mais brilhante é o túnel dourado de Laburno, tão lindo que os visitantes o atravessam e esquecem de voltar. Bodnant Garden combina habilmente a formalidade de um jardim clássico com a liberdade da natureza, proporcionando uma sensação de elegância e relaxamento. Em segundo lugar, o Jardim Botânico de Atlanta. Localizado perto do centro da cidade, o Jardim Botânico de Atlanta é a prova de que natureza e cidade podem, sim, ser grandes amigas. O jardim tem ares de um botânico tradicional, mas não faltam espaços modernos e exposições super criativas. As áreas temáticas levam os visitantes a uma viagem da floresta tropical ao mundo das orquídeas, passando pela flora nativa da região da Geórgia. E o melhor, as estufas mantêm uma temperatura agradável o ano todo, sendo o lar ideal para aquelas plantas exóticas que gostam de um clima mais quentinho. O jardim também é famoso pelas exposições de luz, arranjos florais e eventos sazonais, fazendo com que cada visita seja uma experiência nova. Este não é apenas um lugar para admirar plantas, mas também um refúgio para relaxar, aprender e escapar do burburinho da cidade, de um jeito bem elegante. Em terceiro lugar, o Jardin des Plantes. O Jardin des Plantes não é apenas um jardim,
mas o professor botânico, mais antigo de Paris, fundado no século XVII, ele tem uma beleza clássica, mas exala um espírito científico sério, sem ser nem um pouco maçante. O vasto complexo inclui canteiros formais, um roseiral, um jardim alpino e estufas imponentes que exibem plantas raras, medicinais e exóticas. Os caminhos largos e retos tornam o passeio por aqui super relaxante, perfeito tanto para quem gosta de admirar flores, quanto para quem só quer uma caminhada inspiradora. A maior parte do jardim tem entrada gratuita, mas as estufas cobram uma taxa para manutenção e conservação. O Jardin des Plantes é o lugar ideal para relaxar e sentir o pulsar científico no coração da glamourosa Paris. Em quarto lugar, Tatton Park Gardens. Tatton Park Gardens é um vasto complexo de jardins dentro de uma propriedade histórica em Cheshire, onde você pode admirar flores e, fazer exercícios sem nem perceber. O jardim inclui áreas formais, uma estufa, uma horta ornamental e até extensos parques naturais. O destaque é o jardim italiano, com seu layout simétrico e impecável, que transmite uma sensação de ordem e harmonia, enquanto o jardim japonês é mais suave e sereno, com seu lago, ponte pequena e bonsais cuidadosamente podados. A vegetação aqui muda com as estações, às vezes exuberante com flores, outras vezes mais sóbria com a folhagem. Tatton Park é especialmente amado por sua variedade de caminhos, adequados para todas as idades. O ingresso ajuda a manter a paisagem, organizar eventos e preservar o valor histórico desta bela propriedade. Em quinto lugar, o Parque de Bagatelle. O Parque de Bagatelles é considerado um dos parques mais românticos de Paris, um lugar onde até as árvores parecem, mais poéticas que o normal. O parque foi projetado no estilo paisagístico natural, com caminhos sinuosos, lagos tranquilos, pontes charmosas e pavilhões elegantes. O maior orgulho de Bagatelles é seu famoso roseiral, com centenas de variedades de flores que desabrocham do início do verão até o outono, enchendo o ambiente de perfume e cor. Além das rosas, o parque também tem muitas árvores antigas, arbustos e flores sazonais, mudando constantemente sua aparência ao longo do ano. Não é à toa que este é um destino favorito de artistas, fotógrafos e de quem busca um espaço tranquilo. A entrada é paga e o parque fica especialmente movimentado na época das rosas. Em sexto lugar, o Wave Hill Public Garden é como um refúgio secreto às margens do rio Hudson, onde Nova York de repente se torna mais calma e tranquila que o normal. O jardim combina harmoniosamente gramados bem cuidados, bordas floridas vibrantes e áreas de vegetação natural cheias de liberdade. Os terraços voltados para o rio oferecem vistas deslumbrantes, o suficiente para os visitantes esquecerem que estão no meio de uma das cidades mais movimentadas do mundo. Wave Hill dá uma atenção especial à sazonalidade, então cada visita é uma paisagem diferente. A atmosfera aqui é tranquila e acolhedora, perfeita para quem quer caminhar, refletir ou buscar inspiração criativa. Wave Hill não é barulhento nem ostentoso, mas tem o poder de fazer as pessoas quererem voltar muitas vezes. Em sétimo lugar, o McKee Botanical Garden é um paraíso tropical com um toque artístico no coração da Flórida, onde a natureza e a criatividade humana se dão muito bem. O jardim está repleto de palmeiras, bambus, lírios d'água, lótus, arbustos tropicais e muitas plantas raras, criando a sensação de estar perdido em uma floresta exuberante. Caminhos sinuosos contornam lagos e canais, intercalados com esculturas de mosaico e instalações de arte, fazendo com que um passeio por aqui seja como uma exposição ao ar livre. Graças ao clima quente, a vegetação é exuberante o ano todo, sempre pronta para uma foto.
McKee é amado por seu ambiente tranquilo, o cuidado em cada detalhe e a sensação de relaxamento absoluto. O valor da entrada é usado para manter o jardim e continuar desenvolvendo este espaço único de arte e natureza. Em oitavo lugar, Storehead Gardens é a prova perfeita de que a natureza também precisa ser bem arrumada para ficar bonita. No centro do jardim, um grande lago é cercado por um caminho circular que leva os visitantes a descobrir cada paisagem como se fosse uma pintura. Ao longo do percurso, você encontrará templos, grutas, pontes e construções ornamentais no estilo do século XVIII, fazendo você se sentir como se estivesse caminhando por um filme clássico inglês. Árvores antigas, gramados impecáveis e a superfície da água refletindo a paisagem criam profundidade e harmonia absolutas. Storehead é considerado um dos mais belos jardins paisagísticos da Inglaterra, onde cada detalhe é cuidadosamente planejado. A entrada é paga e a caminhada geralmente dura algumas horas, tempo suficiente para você esquecer o celular no bolso. Em nono lugar, o Chanticleer Garden é carinhosamente chamado de Jardim das Mentes Criativas que não conseguem ficar paradas. Em vez de seguir regras clássicas rigorosas, este jardim escolhe uma abordagem única e sofisticada, transformando cada cantinho em uma ideia independente. Sem simetria rígida, Chanticleer impressiona com canteiros de flores ousados, linhas suaves e elementos inesperados que deixam os visitantes sempre curiosos. O que mais virá a seguir? O jardim cultiva muitas plantas perenes, gramíneas ornamentais, plantas raras e flores sazonais. Então sua aparência muda constantemente, como um desfile de moda da natureza. Cada área tem um estilo próprio, às vezes suave, às vezes vibrante, às vezes muito artístico. Chanticleer não é apenas para ser admirado, mas também para inspirar aqueles que amam a criatividade e a beleza. Número 10. O Jardim Japonês de Montreal. O Jardim Japonês de Montreal é o lugar ideal para desacelerar a vida sem precisar desligar o celular. O espaço tranquilo, o layout delicado e o ritmo lento fazem com que os visitantes quase automaticamente falem mais baixo ao entrar. O jardim é projetado no verdadeiro espírito dos jardins japoneses tradicionais, centrado em um lago que reflete a paisagem, pontes curvas elegantes e árvores meticulosamente podadas em cada detalhe. Bordos, pinheiros, cerejeiras e plantas aquáticas exibem suas cores em diferentes estações, especialmente no outono, quando todo o jardim parece vestir um novo e vibrante manto. Os caminhos são habilmente dispostos, guiando os visitantes a descobrir cada cenário lentamente, sem pressa. É um ótimo lugar para passear, refletir ou simplesmente respirar fundo e desfrutar da rara tranquilidade no meio da cidade. Número 11. Jardim de Serre d'Auteuil. O Jardim de Serre d'Auteuil é a prova de que estufas também podem ser chiquérrimas. Localizado no oeste de Paris, o jardim se destaca por suas estufas do final do século XIX, com um estilo Art Nouveau tão elegante que, só de estar lá, você já se sente com bom gosto. Dentro dos pavilhões de vidro, há um mundo de plantas tropicais e subtropicais, palmeiras altas, samambaias exuberantes, orquídeas exóticas e espécies de flores raras na Europa. Ao redor, há um jardim formal com canteiros bem cuidados, estátuas decorativas e caminhos tranquilos, perfeito para passeios leves ou para tirar fotos instagramáveis com profundidade. Especialmente a entrada do jardim é gratuita, tornando-o um oásis verde acessível, onde você pode fugir da barulhenta Paris sem precisar ir longe. Número 12. Heathcote Manor Garden. O Heathcote Manor Garden é como uma casa com muitos cômodos, mas em vez de sofás e mesas de centro,
Cada cômodo é um espaço verde projetado individualmente. Este é um exemplo clássico do estilo de jardim de salas, inglês, onde as altas cercas vivas criam uma sensação de privacidade, mas ainda conectam suavemente as diferentes áreas. Cada pequeno jardim tem sua própria paleta de cores, layout e atmosfera, fazendo com que os visitantes se sintam como se estivessem passando por vários mundos dentro da mesma propriedade. A coleção de plantas perenes, gramíneas ornamentais, arbustos raros e plantas de todo o mundo mantém o jardim vibrante durante todo o ano. Ridcot é famoso por suas combinações de cores ousadas, mas harmoniosas, que parecem espontâneas, mas na verdade são muito bem pensadas. É uma fonte inesgotável de inspiração para designers e amantes de jardins. Número 13. Singapore Botanic Gardens. Em meio a uma Singapura moderna e agitada, o Singapore Botanic Gardens atua como um pulmão verde que ajuda a cidade a respirar melhor. Com uma área de cerca de 82 hectares e mais de 100 anos de história, este jardim é grande o suficiente para você esquecer que está no meio da cidade. Milhares de espécies de plantas crescem aqui, desde árvores antigas que oferecem sombra até orquídeas vibrantes. A estrela mais brilhante é o Jardim Nacional de Orquídeas, que abriga mais de 1000 variedades de orquídeas, incluindo a flor nacional de Singapura. Gramados bem cuidados, lagos tranquilos e jardins tropicais exuberantes criam um espaço que é ao mesmo tempo relaxante e inspirador. Não é apenas um lugar para passear, mas também um centro de pesquisa e conservação da biodiversidade, merecendo o título de Patrimônio Mundial da Unesco. Número 14. Vila d'Este. A Vila d'Este é a prova de que as pessoas da Renascença eram apaixonadas por água. Localizado em Tivoli, perto de Roma, este jardim é famoso por suas centenas de fontes, cascatas e estruturas decorativas de mármore. Construída no século XVI, a Vila d'Este impressiona pela sua grandiosidade e pela sofisticação em cada detalhe. Os terraços em cascata, os longos caminhos e as fontes famosas como a Fonte de Netuno ou a Fonte do Órgão criam uma sensação de admiração e fascínio. Em particular, a Fonte do Órgão pode produzir sons graças à força da água, uma inovação que impressiona até mesmo muitas pessoas hoje em dia. A Vila d'Este não é apenas um jardim, mas uma obra de arte completa, onde arquitetura, água e natureza se harmonizam perfeitamente, digna de ser um patrimônio mundial. Número 15. Jardim Botânico La Paz. O Jardim Botânico La Paz oferece uma experiência completamente diferente. A beleza robusta e silenciosa do deserto mexicano. Localizado na península da Baja Califórnia, este jardim se dedica à conservação e pesquisa de plantas nativas, especialmente cactos e suculentas. Com mais de 600 espécies, muitas delas raras e ameaçadas, é como um tesouro verde no meio de uma terra árida. O layout simula o terreno natural com rochas, pequenas cavernas e lagos, fazendo com que os visitantes sintam que estão andando em um deserto vivo e não em um jardim artificial. Além do valor científico, o jardim desempenha um papel importante na educação ambiental e no desenvolvimento sustentável. É um destino ideal para quem quer descobrir a beleza incomum da natureza. E assim, fizemos juntos um passeio pelos 15 jardins mais bonitos do mundo, cada um com sua beleza particular, do romântico e sereno ao criativo e inspirador. Esperamos que esta jornada tenha te ajudado a relaxar, ampliar seus horizontes e, quem sabe, te inspire a pegar a mochila e sair por aí no futuro. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para nos acompanhar nas próximas descobertas. É chocante como nos dedicamos ao trabalho o dia todo, sem reservar um tempinho para ter um jardim,
e hoje vamos explorar os 15 jardins mais bonitos e únicos do mundo. O número 1 é do Brasil. Não são apenas espaços verdes para admirar, mas lugares onde a história, a cultura e a imaginação humana florescem juntas. De jardins antigos com centenas de anos a obras-primas modernas no coração das cidades, cada um conta uma história muito particular. Alguns nos fazem refletir, outros nos deixam de queixo caído à primeira vista. Se você ama a natureza, gosta de explorar e quer encontrar espaços tão bonitos que te fazem querer caminhar bem devagar, então esta lista é definitivamente para você. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar qual jardim mais te impressionou. Número 1. Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Brasil. Aos pés do Corcovado, não muito longe das praias vibrantes do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico oferece um mundo completamente diferente, verde, úmido e cheio de vida. Fundado no início do século XIX, este jardim é um dos centros botânicos mais antigos e importantes da América do Sul. As avenidas sombreadas por palmeiras imperiais levam a um lago de lótus, estufas antigas e trechos originais da Mata Atlântica. É o lar de milhares de espécies de plantas, incluindo orquídeas raras, bromélias e muitas espécies ameaçadas de extinção. Além de ser um local turístico, o jardim desempenha um grande papel na pesquisa e conservação da biodiversidade brasileira. O canto dos pássaros, o ar úmido e o verde exuberante fazem você esquecer que ainda está no meio de uma grande cidade. Número 2. Jardim Nam Lian, em Hong Kong. Em meio a uma selva de concreto, vidro e arranha-céus que fazem até os pássaros pedirem licença para passar, o Jardim Nam Lian aparece como um espetacular salto no tempo, direto para o passado. Embora tenha sido inaugurado apenas no início do século XXI, este jardim foi projetado rigorosamente no estilo dos jardins clássicos da dinastia Tang, onde cada detalhe tem um motivo para existir. Nenhuma árvore está ali por acaso, nenhuma pedra é colocada só para preencher o espaço. Tudo, desde as pedras, a água, as árvores até os pavilhões, segue a filosofia de harmonia entre o homem e a natureza. O pavilhão dourado, King Kak, está no centro, refletindo-se no lago de lótus tão sereno quanto um espelho, criando uma sensação de paz tão profunda que você pode até ouvir seus próprios pensamentos. Os pinheiros são podados com perfeição. Os bonsais parecem ter acabado de sair de um spa, fazendo com que todo o jardim exale uma atmosfera de ordem e tranquilidade. Nam Lian é a prova de que, mesmo em uma metrópole, há espaço para a calma e a contemplação. Número 3. Parque Floral de Paris, França. No leste de Paris, onde os turistas geralmente não se aventuram, o Parque Floral de Paris muda de roupa discretamente a cada estação. Este é um jardim urbano moderno, onde as plantas são permitidas a serem super criativas. Grandes gramados se conectam a canteiros de flores temáticos, bosques de bambu, lagos e paisagens projetadas como exposições ao ar livre. Milhares de espécies de plantas ornamentais vivem aqui, de dálias e íris a flores sazonais, tudo arranjado com tanta delicadeza que é visível o investimento. O parque também é famoso por suas competições de flores e exposições regulares, o que mantém sua aparência sempre renovada. No verão, música e eventos culturais ao ar livre fazem do Parque Floral um festival verde e fresco no coração de Paris. Este é um exemplo claro de como a botânica pode se integrar perfeitamente à vida urbana moderna. Número 4. Parque Güell, na Espanha. O Parque Güell não é apenas um parque, mas um lugar onde a imaginação de Antoni Gaudí foi solta em meio à natureza. Situado nas colinas de Barcelona, este lugar foi originalmente planejado como um bairro residencial, mas acabou se tornando um dos parques mais famosos do mundo. Aqui, o conceito de jardim é entendido de uma maneira muito diferente. Caminhos, escadas e mirantes
se entrelaçam com mosaicos coloridos, formas onduladas e linhas orgânicas, parecendo saídos de um sonho artístico. O famoso lagarto de cerâmica recebe os visitantes logo na entrada, e o banco sinuoso no terraço principal oferece uma vista panorâmica de Barcelona e do mar Mediterrâneo. Pinheiros, cactos e a vegetação característica da Catalunha são habilmente integrados à arquitetura, fazendo do Parque Güell uma prova de que natureza e criatividade podem se dar muito bem. Número 5. Jardim Alnwick, na Inglaterra. Escondido atrás das muralhas do castelo medieval de Alnwick, há um jardim moderno que não se intimida com a majestade da fortaleza. Construído no início do século XXI, o Jardim Alnwick rapidamente se tornou um dos jardins mais famosos da Inglaterra. O centro do jardim é um impressionante complexo de fontes com cascatas e efeitos de água que funcionam o ano todo, sempre atraindo os olhares. Espalhados pelo terreno, há jardins temáticos, um jardim de rosas, uma avenida decorativa, um bosque de bambu e extensos gramados para deitar e refletir sobre a vida. O mais famoso é o Jardim Venenoso, onde são cultivadas plantas perigosas, com placas de aviso claras para você saber que é bonito, mas não se deve tocar. Alnwick não é apenas bonito, mas também muito educativo, valendo o preço do ingresso. Número 6. Jardim Botânico de Montreal, no Canadá. O Jardim Botânico de Montreal é como uma cidade de plantas aninhada no coração da metrópole. Com uma área vasta, abriga dezenas de seções temáticas, cada uma representando a flora de uma região climática ou continente diferente. Em poucos passos, você pode viajar do Japão para a China, depois saltar para as altas montanhas ou entrar em uma estufa tropical. Milhares de espécies de plantas, incluindo muitas raras e ameaçadas de extinção, são cuidadosamente cuidadas aqui. No outono, os bordos transformam os caminhos em uma tela vibrante com todos os tons de vermelho, laranja e amarelo. Não é apenas um lugar para passear, o jardim também é um importante centro de pesquisa e educação. O Jardim Botânico de Montreal prova que a ciência também pode ser muito poética. Número 7. Parque Botânico Erilowan, na Austrália. O Parque Botânico Erilowan é o tipo de jardim que brilha na hora certa. Localizado em um vale perto de Perth, ele se torna o centro das atenções a cada primavera, quando tulipas, camélias, rododendros e uma infinidade de outras flores desabrocham simultaneamente. A cena é tão deslumbrante que até as câmeras precisam trabalhar a todo vapor. O parque é projetado com terraços, caminhos sinuosos e gramados amplos, cercados por florestas de eucalipto, criando um equilíbrio entre o jardim formal e a natureza selvagem. Além dos jardins meticulosamente cuidados, Erilowan também conserva muitas espécies de plantas nativas da Austrália Ocidental. Na alta temporada, o parque costuma vender ingressos devido ao grande número de visitantes. Este é um destino ideal para famílias, amantes da natureza e para quem quer se banhar nas cores das flores da primavera. Número 8. Jardim Nacional de Orquídeas de Cingapura. Desde o primeiro passo, o Jardim Nacional de Orquídeas de Cingapura já te mostra quem é o protagonista aqui: a orquídea. Localizado dentro do Jardim Botânico de Cingapura, este lugar possui uma das maiores coleções de orquídeas do mundo, com mais de 1.000 espécies e dezenas de milhares de híbridos. Os caminhos são repletos de flores de todas as formas e cores, desde as pequenas e delicadas até orquídeas gigantes que parecem vir de outro planeta. Especialmente, a área VIP de orquídeas é nomeada em homenagem a chefes de estado e celebridades, o que adiciona um toque de glamour à contemplação das flores. Graças ao clima tropical, as orquídeas florescem quase o ano todo. Embora seja necessário comprar ingresso, este jardim é a prova de que a beleza frágil pode, sim, se tornar um símbolo nacional. O 9. Jardim Tropical Monte Palace, na Ilha da Madeira, aninhado na encosta com vista para o Atlântico, é um lugar onde a natureza,
A história e a arte coexistem em perfeita harmonia. Com cerca de 70 mil metros quadrados, este jardim reúne espécies de plantas de todo o mundo: palmeiras, orquídeas, samambaias e até árvores da América do Sul, África e Ásia. Elementos japoneses como o lago de carpas koi e as lanternas de pedra e pontes de madeira trazem uma sensação de serenidade, enquanto as coleções de azulejos contam histórias da história portuguesa. Graças ao clima ameno, o Monte Palace permanece exuberante o ano todo. É fascinante como cada curva do caminho revela uma nova paisagem, tornando um passeio por aqui como virar as páginas de um livro de imagens vivo. Em 10º lugar, os Jardins Botânicos Huntington, nos Estados Unidos. São como um mapa em miniatura da Terra, onde você pode ir do deserto ao tropical em minutos, sem precisar de passaporte. Localizado perto de Los Angeles, este vasto jardim reúne dezenas de seções temáticas, cada uma representando um estilo e clima diferente. Você pode passear pelo jardim japonês com seus lagos e pontes de madeira e, de repente, se perder na área do deserto, cheia de cactos gigantes que parecem criaturas pré-históricas. O mais famoso é o Jardim do Deserto, uma das maiores coleções de suculentas e cactos do mundo, onde cada espécie se exibe de uma maneira muito natural, mas nem tanto. Huntington não é apenas um jardim botânico, mas também um espaço cultural, onde jardins, museus e uma biblioteca coexistem, provando que ciência e arte podem, sim, ser cultivadas no mesmo terreno. Em 11º lugar, se há um lugar que te faz sentir como se tivesse voltado 300 anos no tempo, esse lugar é o Levenshall Gardens, na Inglaterra. Criado no final do século XVII, este jardim manteve quase a sua aparência original, tornando-se um museu vivo da arte topiária inglesa. O maior orgulho são mais de 100 árvores e arbustos cuidadosamente podados em torres verdes, peças de xadrez, pirâmides e todo tipo de formas que deixam os visitantes admirados e curiosos. Graças à proteção contra os ventos frios, as plantas aqui estão sempre impecáveis, arrumadas o ano todo, apesar do clima imprevisível do norte da Inglaterra. Passeando pelos caminhos retos, você terá a sensação de estar visitando uma galeria de arte. A única diferença é que todas as obras são plantas vivas. Em 12º lugar, na Escócia, onde o tempo pode mudar mais rápido que o humor humano, um jardim bonito o ano todo é algo notável. O Royal Botanic Gardens Edinburgh faz isso desde o século XVIII. Este é um dos jardins botânicos científicos mais antigos da Europa, onde a ciência e a beleza natural andam de mãos dadas. Extensos gramados, árvores antigas raras e coleções de plantas delicadamente arranjadas fazem deste lugar um museu natural ao ar livre. De rododendros do Himalaia a coníferas norte-americanas, todos os continentes estão representados. Estufas exibem plantas tropicais e do deserto, enquanto o jardim exterior oferece vistas deslumbrantes do Castelo de Edimburgo. Um passeio por aqui é a mistura perfeita de ciência, história e uma rara sensação de paz no meio da cidade. No sopé dos Alpes, perto da cidade turística de Merano, o Jardim do Castelo de Trautmannsdorf oferece a sensação de que você está viajando pelo mundo em apenas uma tarde. Este jardim, que circunda o castelo onde a Imperatriz Sissi se hospedou, se estende por mais de 12 hectares com uma variedade de seções temáticas. Aqui, há terraços ensolarados com oliveiras, um tranquilo jardim japonês, prados de alta montanha e até uma área exótica com palmeiras e cactos. Graças ao microclima especial, plantas de diferentes zonas climáticas podem coexistir harmoniosamente. Os caminhos levam a mirantes deslumbrantes, com vistas para as montanhas e o vale abaixo. Na verdade, Trautmannsdorf não é apenas um jardim, mas uma jornada paisagística cheia de surpresas e delicadeza. Por apenas algumas semanas por ano, as estufas reais de Lecken abrem ao público. E quando isso acontece, os amantes de plantas ficam tão animados quanto se fosse um grande festival.
Localizadas nos terrenos reais belgas, este complexo de estufas geralmente fica fechado, tornando cada visita ainda mais especial. Construídas no final do século XIX, as gigantescas estufas de vidro e metal formam uma cidade de cristal cheia de luz. Dentro, há espécies tropicais e subtropicais raras, palmeiras antigas, laranjeiras e uma famosa coleção de camélias. Quando as camélias florescem, todo o espaço é tomado por cores e fragrâncias. Cúpulas ornamentadas, corredores curvos e longos caminhos conectam as diferentes zonas climáticas, transformando a visita em uma luxuosa aventura botânica. O Japanese Tea Garden não é barulhento nem ostentoso, mas tem um charme muito duradouro. Este é o jardim japonês mais antigo dos Estados Unidos, criado para passeios lentos e contemplação no verdadeiro espírito de para que a pressa. Bonsais, bordos japoneses, azaleias, pinheiros e bambus são cuidadosamente arranjados ao longo dos caminhos sinuosos, levando os visitantes a lagos de carpas koi, pontes arqueadas e casas de chá tradicionais. Lanternas de pedra, cachoeiras e pedras estrategicamente posicionadas mantêm o espaço sempre tranquilo e equilibrado. Na primavera, ele se enche de flores vibrantes e, no outono, aquece com os tons dourados e vermelhos das folhas. Especialmente, em certos horários, o jardim abre gratuitamente, um presente gentil no coração da agitada São Francisco. Cada jardim neste top 15 é lindo não apenas por suas plantas ou seu design, mas também pela história e pelas emoções que ele evoca. Seja no meio de uma metrópole ou escondido em um local tranquilo, todos nos lembram que humanos e natureza podem coexistir harmoniosamente se soubermos valorizar. Se você achou algum jardim realmente impressionante, comente e compartilhe suas impressões. Curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar nos acompanhando em futuras jornadas de descoberta.